Fala, meu querido amigo, fala, minha querida amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Energia Concursos. Eu sou o professor Marco Ferrari e o tema do nosso bate-papo de hoje vai ser sobre quais são os temas mais cobrados pela FCC, tá? Na realidade, hoje a gente vai fazer um raio-x da banca FCC voltado para tribunais, tá? Principalmente em cima do edital do TRF quarta região, tá? Terceira e quarta região, para tentar entender um pouquinho do que mais aparece. Você deve, vou falar isso no final de novo, mas você deve se perguntar assim, pá, Marco, beleza, você vai trazer diversas informações aqui sobre quais são os elementos mais importantes que a gente vai ter aqui, principalmente sobre quais são os temas que efetivamente tem mais chances de aparecer na nossa prova. O que eu devo fazer com isso? Ou qual deve ser o olhar que eu devo trazer para isso? E eu costumo dizer o seguinte, dentro de uma preparação para concurso, você vai ter 3 momentos. Tá? O momento que a gente chama de momento pré-edital, que tecnicamente é o momento que a gente passa hoje do TJ Santa Catarina, já é um pré-edital bem próximo do edital, né? Porque a gente já tem a banca, a gente já tem uma definição, um encaminhamento bem interessante, né? Mas ainda é um pré-edital. Né? E a gente vai ter, então, esse é o primeiro momento. Nesse primeiro momento, é sempre o foco de você zerar o edital anterior. Então, você vai olhar para o edital que passou, que foi em 2018, a FGV, e vai zerar esse edital, tentar estudar tudo que já apareceu. Tá? E aí, o segundo momento é o momento pós-edital, correto? Que é efetivamente depois que o edital sair, que vai girar em torno de 2 meses a 3 meses, 3 meses e meio, não passa disso. É onde você vai estudar tudo de novo que mais cai e revisar aquele conteúdo em geral. Então você revisa tudo e dá foco naquilo que mais aparece. E você vai ter, dentro desse período pós-edital, o último mês, as últimas 4, 3 semanas, que seriam a semana de reta final, que é onde você está somente revisando o conteúdo. Então eu costumo dizer o seguinte, no primeiro período, que é o pré-edital, você vai estudar todo o conteúdo. No pós-edital, você vai estudar de novo aquilo que mais cai e vai revisar todo o conteúdo. E no último ponto, que seria essa reta final, você só vai revisar aquilo que mais cai. Então você percebe que você vai diminuindo, né, o seu foco. Você sai daqui tentando trabalhar de uma forma mais geral e você vai indo para o específico. Naturalmente as técnicas também mudam. Né? Aqui no pré-edital eu vou trabalhar bastante com videoaula e material escrito, sempre questões sempre vão aparecer. E eu vou entrar bem para o final, na reta final, vou praticamente trabalhar somente questões. Né? Praticamente não, é só questões. Mas, hora ou outra, você acaba voltando para o material escrito. Muito difícil trabalhar videoaula na reta final, se não videoaulas de revisão ou videoaulas muito pontuais. Tá? O foco é sempre o material escrito com as questões. Você está sempre resolvendo questões, comentando questões, resolvendo questões comentadas. O foco da reta final é em linhas bem específicas. É não ficar preocupado com coisas que são além do ponto específico de estudo, tá certo? Então, em linhas gerais, é isso que eu tenho para falar. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer gráficos do que mais aparece, apontar aquilo que mais aparece, em algumas disciplinas dizer assim, bom, dentro disso, ainda o que mais aparece, e tentar dar para você um caminho... um caminho bem direcionado, né? Uma direção da onde você tem que olhar para a sua banca e olhar para a sua disciplina. O que é importante ser dito, e inclusive eu coloco aqui, tá? O último concurso que a gente teve do TJ Santa Catarina, ele aconteceu em 2018, porém a banca foi da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e a gente tem a FCC, Fundação Carlos Chagas. Isso significa, hoje, né? Isso significa dizer o quê? Significa dizer que, em que pese a gente não tenha tanta diferença entre uma banca e outra, são bancas tecnicamente semelhantes, não posso dizer que são muito semelhantes, mas existe uma semelhança, né? Seria diferente talvez do que FGV e CESP, por exemplo. Porém, são bancas diferentes. Tá?
Então é importante você perceber que, claro, a gente vai olhar para o edital passado, não tem como não olhar para o edital passado, porque também era um edital que vinha muito parecido, tá? Não mudou muito entre um e outro, porém, as chances de a gente ter, não digo uma inovação, porque não é por aí, mas de a gente ter algumas mudanças substanciais são importantes, tá? Então não olhe para o próximo edital olhando para como a FGV está hoje em dia, ou para como a FGV foi. Olhe para o próximo edital como a FCC está hoje em dia. Tá? Então é muito normal você olhar e pensar assim, o próximo edital vai vir muito parecido com o que já foi e tudo mais da FGV. Não, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente mudou de banca. Isso para o professor é bom? Aspas, tá? Para o candidato, aspas. É bom porque tu traz um oxigênio, é bom porque coloca gente nova no páreo, talvez a pessoa que vinha se preparando há muito tempo com a FGV se derrubou, se bem que quem se prepara para tribunais se prepara basicamente para 3 bancas. Então, naquelas, o cara abriu, mas não abriu tanto, né? Ficou um pouco confuso, mas nem tanto. O cara que está se preparando bem sabe que a possibilidade de FCC aparecer, inclusive para tribunais que vem sendo uma banca bastante considerada em tribunais. Então isso é uma coisa que é bem tranquilo de pensar, tá? Então essa é a linha importante aqui. Só para falar um pouquinho sobre os critérios que foram utilizados, tá? Então a gente filtrou algumas questões, a base foi o TRF quarta, não tem como dizer que não, é um concurso a gente pode falar assim, de nível nacional, questões baseadas em tribunais, tá? Então não é uma FCC geral, talvez se você tentar um raio-x de FCC geral, você tem algumas diferenciações em que pese seja uma banca que carregue basicamente 2 grandes áreas, fiscal e tribunais. Tá? A FCC não é tão famosa na área policial, difícil ter um concurso da área policial, até porque a área policial nível nacional é bastante CESP e níveis regionais acabam sendo as bancas regionais, as bancas mais estaduais. Tá? A gente trouxe de 14 a 19, então um limite de uns 5 anos, que é um limite adequado, tá? É um limite adequado, é um limite, principalmente, a gente fala de temas e não de questões específicas, tá? Porque no direito 14 é um pouco antigo, né? Porque 14 já é um tempo um pouco antigo, mas para temas isso não é um problema. O tema continua o mesmo, o que mudou talvez tenha sido a resposta daquela questão em relação à mudança da legislação, mas o tema é o tema. E questões naturalmente da banca FCC. Vamos lá, primeiro ponto é o nosso amado e querido português. Tá? Eu vou olhar aqui para ajudar vocês. O que mais aparece, tá? Se você for olhar, é a parte de interpretação de texto, com uma proporção de 29%, quase 30%. Então, 1/3 da nossa prova é a interpretação de texto, de cobrança, é normal, tá? É normal isso. Eu lembro que a importância da interpretação de texto, de como nível de estudo, como ser estudada, está voltada não só para a aplicação no português, mas para a aplicação em todas as áreas, principalmente quando a gente fala de banca FCC, onde você vai ter que encontrar alguns gatilhos dentro das questões, um jogo de palavras. Então a sua capacidade de interpretar a prova, ela é testada não só na prova de interpretação. Tá? Então nunca é demais, sobre hipótese alguma, você estudar a interpretação de texto para qualquer prova, principalmente FCC e FGV. FCC composta aí por alguns textos um pouco mais longos e principalmente uma necessidade de, em algumas questões, você encontrar a mais fácil, a mais certa ou a menos errada. Isso acontece bastante em FCC, questões muito próximas, respostas muito próximas e a necessidade de escolher entre a mais certa ou a menos errada, né? O segundo caso é mais comum. Então é importante que você tenha essa percepção. Então estudar a interpretação de texto é trabalhoso, é muito prático, mas você deve estudar. E sem sombra de dúvidas o termo que mais aparece é morfologia. E aí eu fiz uma diferenciação para vocês, dentro de morfologia, verbo. Tá? Estudar morfologia é muito importante até para a interpretação de texto. Tá? Estudar a interpretação de texto e morfologia é muito importante. Se você for olhar especificamente, eu trouxe esse gráfico justamente porque a gente acha a morfologia um grande grupo, né? Mas verbo e conjunção ali, né? passa completamente despercebido o pronome advérbio. Marco significa que eu não preciso estudar pronome advérbio. Se você estiver vendo esse vídeo não ao vivo, mas estiver vendo no pós-edital,
Não, significa que você não precisa estudar isso. Tá? Claro que você vai estudar morfologia como um todo, vai assistir uma aula, vai ler a página de morfologia na sua apostila, mas eu não te colocaria como uma possibilidade estudar morfologia em geral. Tá? Desculpa, estudar a parte de pronomes e advérbios necessariamente. Pense nisso. Tá? Então, o primeiro ponto de português é realmente morfologia. Existe uma parte bem importante aqui também relacionada à parte de reescrever frases. Tá? Essa parte de uma gramática um pouco mais forte, de reescrever frases, e aquela coisa, o significado da frase, da palavra tal, na frase tal, isso aparece com uma certa frequência e exige um pouco da gente. De novo, aspas, né? Exige um pouco da gente, mas é uma manobra que a gente consegue fazer. Tá? Aqui os dois temas estão divididos, raciocínio lógico e matemática. Não é raciocínio lógico matemático. Em raciocínio lógico, talvez tenha sido uma das análises bastante proporcionais, porque lógica das proporções e sequência de números, regras e letras aparece com bastante intensidade. Tá? De novo, é uma visão de raciocínio lógico bastante específica da banca. Né? Então, a proporção está boa, mas ela está dividida entre esses dois pontos. Né? Em que pese o gráfico esteja bastante longo de um lado, você vê, por exemplo, aqui, 33% de um lado e 17% do outro. Então não é uma diferença tão grande quando a gente fala não dá para abrir mão das outras. Então eu levaria essas duas últimas aí como temas muito importantes. E depois os outros temas acabam ficando pequenos, né? Nenhum deles consegue alcançar nem 8%, o máximo que a gente tem é 7%. E a gente tem uma divisão bem baixa de temas, a gente tem poucos temas aqui, depois você acaba vendo que existem outros temas bem mais divididos, você tem aí no seu material e você consegue acompanhar. E matemática bem parelho, tá? Matemática bem parelho, em que pese a gente tenha 40%, a gente está falando de 40% dividido em 4. Né? Então, assim, 40% é bastante, na realidade dividido em 3, porque a parte das expressões ali é bem baixa. Então, ficou proporcional entre essas três. Né? 43 seria 33% em média para cada um, 40% não é uma diferença tão grande. Então, a proporção ela tá ganha. Tá? Você olha para uma e fala assim, caraca, 40% de cobrança é grande, mas é porque são poucos temas mesmo. Então, não é tão grande assim. Tá? Opa! Em direito administrativo, eu fiz uma brincadeira legal, tá? Que eu peguei para vocês, eu vou deixar... O que eu fiz? Eu acho que eu desliguei aqui. Em direito administrativo, o que eu fiz para você? Aparece aí para você ou não? Ah, tá. Então eu vou continuar falando enquanto eu ligo aqui. Em direito administrativo, eu fiz uma brincadeira legal para vocês. Que foi o quê? Foi justamente pegar o tema principal, tá? Peguei os temas, botei em cima e depois eu dividi dentro dos temas principais. Tá? Porque o que acontece? Muitas vezes você coloca lá, vou estudar uma lei específica, tá? Vou explicar uma lei específica. Porém, você não sabe, lei 866, você não sabe, 666, né? Você não sabe dentro da lei o que mais aparece. Certo? Então esse é um cuidado que você tem que perceber. Tudo bem, eu entendi que lei 8666 aparece muito, mas dentro dessa lei, o que mais aparece? Eu acho que é esse o cuidado que você tem que ter. Eu acho não, né? É isso que eu estou... Essa é a minha preocupação aqui. Entender dentro do direito administrativo, perfeito, essas duas leis aparecem muito, esses dois tópicos aparecem muito. Mas dentro desses dois tópicos, o que mais aparece? Tá só iniciando aqui, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes disso, lembrar fundamentalmente, tá, que principalmente quando a gente fala das básicas, que é o que a gente começou aqui, isso exige da gente essa interpretação. Por quê? Provavelmente, tá, se você está estudando para um tribunal, até mesmo para quem é da área do direito, esses temas, eles já são, não vou dizer batidos, mas eles já foram, você já estudou eles mais de uma vez. Então não há necessariamente a preocupação em ter aula nova, em você aprender, tá? Você está direcionando aquilo que você sabe. Então, justamente, principalmente nesses temas que são temas mais corriqueiros, a sua preocupação tem que ser fundamentalmente em procurar estudar aquilo que mais aparece, certo? Estudar não, revisar aquilo que mais aparece. Voltou aqui.
Tá? Então, olha ali, direito administrativo tem uma proporção bem distinta. Tá? Com 26% e 20% a gente tem licitações e, além de licitações, a gente vai ter a parte dos agentes públicos. E aí fica muito fácil de sacar. Ah, estava só acertando, porque senão vocês não conseguem ver o que está aqui. Então, olha ali, ó, voltando para cá então. Direito administrativo está bem fácil de distinguir, né? A gente tem 2 temas aparecendo somados ali, quase 50% da prova, que é licitações de contratos e agentes públicos. Conforme eu estava falando para vocês, eu fui dentro desses temas e discuti um pouco mais para que você possa entender a diferença. E olha só que bacana, licitações do 1º ao 53 representam 70% do tema. Tá? Então, assim, dentro de licitações de contratos, ainda você tem essa proporção. E a parte de servidores, o estatuto em si é a parte mais importante de você estudar. Tá? Então, para esses 20%, né, 84%, é 80%? É a parte que você efetivamente tem que estar mais preocupado. Então, você consegue entender a facilidade da gente estudar isso. Constitucional, a gente também tem uma facilidade de analisar, né? Bom, a parte dos direitos e garantias fundamentais é sempre muito cobrada, tá? A gente não tem uma preocupação aqui em constitucional. Como eu disse para vocês, as partes que são gerais não exigem da gente tanta preocupação, porque tem muito tema, quer dizer, tem muito conteúdo. E além de ter muito conteúdo, e é aqui que eu quero que você se apegue, né? Você tem que revisar essas partes. Esses são os principais temas que vão exigir de você revisão. Tá? Esses são os principais temas que vão exigir de você revisão. E a revisão, tá? E o foco nesses aspectos vai trazer a você não só uma noção muito clara de como a prova pode ser e de não gerar surpresa, porque muita gente acha assim, para não ter surpresa eu preciso estudar tudo. Tá? Isso é uma visão bem míope. Na realidade, para não ter surpresa você precisa estudar aquilo que tem mais chance de aparecer. Porque assim, é mais fácil você ter certeza de 50% de conteúdo do que você ter certeza de 100% do conteúdo. Então, se você quiser abraçar o mundo, estudar tudo, né, no caso, chegar no nível de entendimento de tudo, em uma disciplina é fácil fazer, agora em 10, 12 é muito difícil. Então, provavelmente você vai ser surpreendido. Agora, se você se focar em estudar o tema A, o tema B e o tema C, que tem mais chance de aparecer, onde você está cobrindo 70% muitas vezes, é igual a administração, né? Depois a gente vai falar sobre ela, mas ela tem 3, 4 temas que representam uma fatia enorme do que pode aparecer, tá? Então vamos lá, direito penal. Direito penal, você percebe que a gente colocou em vermelho ali as partes dentro do direito penal que mais aparecem. Tá? Então pode parecer muito, mas é uma parte mais, como é que eu posso dizer? É uma parte mais específica, não é tanto conteúdo assim. Tá? Então, é onde você tem que se concentrar mais. Ah, Marco, olha a lista, o tamanho dessa lista e tudo mais, mas você vê que tem 0,71, 0,74, 0,48, 0,24. Então, assim, na proporção de questões é pouquíssima coisa, você não tem que se preocupar. É legal olhar para um gráfico desse e você vai olhar quanta coisa você estuda que nem sequer está no gráfico. Tá? Então você diz assim, pô, você está estudando alguma coisa que de 14 para cá nunca caiu em tribunais. Outra coisa, você está estudando por um material muitas vezes que não é focado em tribunais. Isso é outro erro comum. Tá? Marco, é a mesma coisa, isso deve ser para a área contábil e estudar para tribunais? Com certeza não. Tá? Área fiscal? Com certeza não. O FCC é muito forte, a área fiscal? Com certeza não. Esses dias eu falava para alguns alunos da parte de gestão de projetos especificamente. Se eu estou falando com um aluno que quer fazer gestão de projetos para agência reguladora, para a universidade federal e tudo mais, eu estou falando de um nível. Agora, se eu estou falando de aluno que quer fazer gestão de projetos para tribunais, principalmente a área analista, a área administrativa, é outro nível de cobrança. Então, é isso que você tem que ter em mente. Às vezes você vai fazer uma questão, você está estudando por um nível, e aquela questão é de um nível muito superior ou muito diferente do seu. Às vezes não é nem superior, às vezes é diferente. A Universidade Federal não tem nada a ver com tribunais. Então, assim, são temas completamente distintos, um e outro não conversam. Tá?
Então, isso é uma coisa que você tem que se preocupar. Tá? Peculato, concurso de pessoas e tudo mais. Direito processual penal, então, a parte efetivamente da lei de execução penal é muito, muito, muito cobrada. E logo atrás, a página, uns 50 artiguinhos da 282, que é a prisão em si, né, esses elementos fundamentais. Então, você vê a lei específica aparecendo muito forte dentro do processo penal. Bom, nossa amada e querida administração, eu vou passar ela um pouco mais rápido aqui, porque dentro das minhas aulas eu vou fazer ela com mais tranquilidade, tá? Mas a administração em si, só para você perceber quanto de gestão de processos aparece, tá? Quanto de gestão de processos aparece. E principalmente, eu gosto muito da parte de desenho de projetos, desenho de processos dentro das organizações e a parte de estrutura organizacional. Ao olhar para isso, você vai ver um pouco de insegurança pelo nome dos temas, tá? Mas eu vou fazer isso ligado aos temas que a gente coloca nas nossas aulas, e aí você vai ver o quanto que está bem adequado, tá? Nossa querida e amada AFO, você percebe também um componente muito importante relacionado à despesa e natureza de receita. Há algum tempo atrás, muita gente estudava princípios, e aí você vê que a cobrança é muito próxima, ficou em terceiro colocado. A AFO começou sendo cobrado de forma bastante intensa a parte de princípios, e quando a gente fala de uma cobrança bem simples, a gente ainda fala de uma cobrança voltada para princípios, mas em linhas gerais já não é mais o primeiro tema, ainda é um tema muito importante, tá? A gente fez o grifo em vermelho aqui, porque seria uma parte mais importante, essas que estão em vermelho, tá? Representa uma condição muito importante. Direito civil, a gente tem o estatuto, o direito do consumidor, mas principalmente a gente tem um grupamento de conteúdos muito, muito importantes, tá? Estudar direito civil do zero é algo bem complicado. Normalmente, quando o professor de direito civil ou direito do processo civil chega aqui e ele começa a ver a quantidade de encontros que ele tem para a quantidade de matéria que aparece no edital, é um dos principais professores, o professor que mais reclama é o professor de direito civil. De direito civil e de direito de processo civil. Por que eles fazem qual que é a grande reclamação? Com toda razão, claro, é que não dá para trabalhar todo o conteúdo. Então você, aluno, também chega nessa conclusão. Então, direito civil e direito de processo civil, nada mais, não tem como não ser, é uma das principais disciplinas que você vai ter que priorizar, e o civil, processo civil, a quantidade de disciplinas também ali embaixo. Se você for olhar especificamente, a gente tem uma quantidade de procedimento comum muito importante de questões. Não chega a 140, mas ela é quase, né, seria 180 o dobro, né, mas é próximo aí de um pouco mais de 1/3, 2/3, aliás, do que pode aparecer de questões. Tá? Então, o processo civil, assim como o direito civil, são dois temas que, cobrados dentro de uma prova, exigem muito do candidato do ponto de vista de estudo. Então, essa inteligência da aplicação do esforço no lugar certo é o que de verdade vai te diferenciar na hora da prova. Tá? Difícil. Mesmo que você tenha feito faculdade de Direito, você não lembra. Tá? Isso é outra coisa que eu vou falar, e o pessoal que está formado em Direito vai reclamar um pouco de mim. Tá? Marco, quer dizer que eu vou perder para o cara que está estudando Direito? Quer dizer que o cara que é formado em Direito está na minha frente? Não tem como dizer que não, porque ele vai focar muito mais na revisão. Tá? Porém, eu sou obrigado a te dizer que estudar para concurso é diferente de estudar efetivamente, né? Estudar o tema. Então, por um lado, claro, ele já viu aquilo, ele simplesmente vai, digamos, canalizar aquilo para determinado local, mas por outro também ele vai correr um pouquinho atrás da máquina para tentar se equiparar do ponto de vista de entendimento para concurso. Tá? Ele tem muitos entendimentos na cabeça dele, ele tem uma visão mais ampla da disciplina, ele vai ter que especificar. A depender do aluno, ele tem um reflexo de interpretação de uma forma que não é a forma que a prova cobra. Então isso pode ser uma desvantagem. E a grande vantagem é que ele já viu a disciplina. Você, no caso, que não é formado em Direito, não estudou Direito especificamente, você não tem a vantagem de já ter estudado a disciplina, mas não sofre a desvantagem, você sai do zero. Dependendo do concurso, eu prefiro, às vezes, dar aula para quem nunca entendeu a administração, do que para quem
estudou administração ou já estudou administração, entendeu? Porque é muito mais fácil eu pintar a minha disciplina num quadro branco do que eu pegar alguém que já tem alguns entendimentos e muitas vezes ter que discordar dos entendimentos dele, porque não é assim que a banca pensa. Tá? Então é isso que eu quero te dizer. Bom, noções com pessoas diferentes não tem o que falar, né? O estatuto é o que mais aparece, até porque não são leis tão grandes, né? O estatuto em si, se você for ver no que diz respeito à lei, também não é tão grande. Então, estudar estatuto com deficiência é importante, é basilar, tá? Hoje em dia, dentro da obrigatoriedade, acredito que a gente venha a ter isso, né, que é a parte de noções de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e tudo mais, e a parte de pessoas com deficiência, isso é óbvio que vai aparecer na sua prova. Pode aparecer uma parte de gestão estratégica ali, focada, principalmente o TRF terceira trouxe isso e algumas pessoas se assustaram. Pode aparecer para todos os cargos, não somente para o cargo de analista administrativo, mas não digo que venha a ser uma preocupação. Lógico, eu não vou me preocupar com isso, porque se aparecer, para mim vai ser bastante tranquilo, porque são temas fáceis, digamos assim, de estudar, e são temas que eu tenho bastante facilidade, principalmente em transmitir, e dá para estudar antes da prova, dá para estudar após edital, tá? É difícil, é um pouco mais complicado, sempre é melhor estudar antes, né? Mas eu não vejo como uma dificuldade. Talvez o que você poderia fazer em relação a edital é olhar para o TRF terceira região com bastante carinho, quarta e terceira, né? Mas terceira região que é bem recente, e dentro daquilo perceber o que pode aparecer mais ou menos, tá? Então isso é uma coisa que vale a pena e que você pode se preocupar. Tá bom? E aí, exatamente o que está no quadro para vocês agora é exatamente o que eu falei no início da live. Tá? O que eu vou fazer com essas informações? Informação é uma coisa importante, informação é poder, mas o que eu vou fazer com elas? Certo? E aí você divide a sua preparação dessa forma. Você percebe quando agora, nesse momento, não olha tanto para isso, talvez você venha olhar para isso mais nas questões de processo civil e civil, talvez penal, processo penal, que são temas um pouco mais extensos, mas em geral você pode buscar zerar o edital, não sei qual é seu nível, onde você está já, mas pré-edital, zerar o edital não é uma preocupação, tá? Quer dizer, não é algo que você não deva, a estratégia é essa, tá? A estratégia de zerar o edital não é uma preocupação, você tem que zerar o edital. No pós-edital, você vai focar muito mais em ter a preocupação na revisão de todo o conteúdo, mas buscar estudar de verdade e ficar muito bom na parte mais importante, que é efetivamente aqueles grifos em vermelho que a gente trouxe para vocês e dentro do gráfico. E aí na reta final você esquece todo o edital, você já não tem mais todo o edital, o edital já não é algo que importa para você. Tá? O que importa são os temas mais importantes. Tá? Faz todo sentido isso que eu acabei de falar. Com certeza, pessoal, que quando sair o edital, eu vou fazer os grifos dos temas mais importantes dentro do seu edital. Então, isso é algo que você pode ficar tranquilo. Tá? E os professores dentro da sala de aula vão fazer esse grifo. E vão apresentar para vocês aquilo que mais aparece. A minha verdade aqui é mostrar para vocês para onde que a sua prova pode ir. É mostrar para vocês qual é a grande estratégia que você pode utilizar para alcançar um bom desempenho na prova. Marco, eu estou começando a estudar agora, o que eu faço? Vai do ponto 1 e vai embora. Hoje à tarde eu estava dando aula e falei dentro da aula de administração e vou repetir aqui. Muitas vezes a gente exclui o básico, tá? A gente abre mão do básico. Hoje eu tive que dar 20 minutinhos de um tema que não está explícito no nosso edital, mas ele é a base para entender a administração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim, ser básico não significa ser fácil. Duas coisas bem diferentes. Pede para um engenheiro, pede para um mestre de obras como é fazer o alicerce de um prédio de 50 andares. Subir andar é subir andar, não importa se são 50 ou 20. Agora, fazer um alicerce de um prédio de 20 andares é bem diferente de fazer um alicerce de um prédio de 50 andares. O prédio, o alicerce, ele é a base, ele é básico, mas não é fácil. Então não confunda o básico com o fácil. Muita gente olha e fala, mas isso é básico. É importante. Ser básico significa dizer que é a base de tudo.
E ser básico é onde você tem que muito estar focado, porque não tem como você constituir um prédio sem o alicerce, sem a base. Então muita gente fica preocupado, os temas aqui, esses temas são difíceis, quando aparecem esses temas todo mundo erra, qual é o índice de erro das questões? E esquecem estudar o básico. Aí o cara vai lá, acerta uma questão de, por exemplo, inconstitucional, uma questão de controle de constitucionalidade, um dos temas mais complicados, e erra uma questão de princípios da administração pública, uma questão de direitos fundamentais, ou das datas das constituições, que são questões que a gente sabe que aparecem mais de uma vez e a gente acaba errando. Então, assim, o cara acerta uma questão de PERT em gestão de projetos e perde uma questão lá que perguntava quais eram os níveis de planejamento. Por quê? Porque ficou preocupado em estudar aquilo que todo mundo erra. Ainda deu sorte de cair, muitas vezes nem cai. E acabou perdendo a chance de perder um ponto. É um ponto. Não muda nada se a questão é fácil, se a questão é difícil. Não é aquela prova proporcional quantitativa. Então, isso é importante você perceber. Tá bom, gente? Então, a minha mensagem é exatamente essa. Hoje eu trago mais essa mensagem, mais esse enfoque. De se preocupar com aquilo que realmente é importante, com aquilo que realmente pode aparecer na sua prova. Ter foco, ter direcionamento no que você vai estudar e escolher muito bem onde você vai fazer isso. Escolher muito bem onde você vai fazer isso. Principalmente de não ser responsável de sair estudando qualquer material. Eu vou pegar o material tal lá de direito administrativo de não sei aonde, porque está mais barato. Cuidado, quantidade não é qualidade e principalmente o material direcionado para o seu concurso faz muita diferença. Direcionado para o seu concurso faz muita diferença. Imagina, se eu estudar para FCC fiscal já não vai ser bom, imagina se eu estudar com qualquer banca. Certo? Eu, nas minhas apostilas, coloquei questões CESP, coloquei questões FGV, mas coloquei um monte de questão FCC. Por quê? A nossa banca é FCC, claro que a gente tem que estudar os conceitos e algumas outras bancas servem, mas o foco é FCC, e se acabar a FCC a gente vai para outra banca. E em sala de aula eu só faço o FCC. Tá bom? Então, essa é a minha grande mensagem no dia de hoje. Agradeço demais. Dá tempo para se preparar para o TJSC? Ainda dá e dá mesmo. Se você realmente chegar bem, se você realmente chegar focado, você pode sim fazer uma excelente prova. E de novo, não teve prova 18, teve 19? Por que não pode ter ano que vem? Começando hoje, você está lá na frente, tá certo? Eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas: as pessoas que vivem o futuro que vier e as pessoas que constroem o futuro que quer. Então, você escolhe no dia de hoje quem você quer ser, tá bom? Um forte abraço, professor Marco Ferrari, continue com a gente e até mais.